todos vocês que estão nos acompanhando nesses encontros, nessas aulas, onde estamos fazendo uma introdução ao trabalho e ao curso dos 72 trabalhos com os nomes divinos. Esse daqui é o quarto encontro, o quarto vídeo, onde estamos compartilhando informações com vocês para facilitar o entendimento sobre os 72 nomes e sobre esse trabalho que nós vamos passar a compartilhar para vocês de forma gratuita, de forma semanal. É claro que quando nós entendemos como tudo acontece e o significado de tudo, o trabalho fica muito mais poderoso para nós realizarmos. E essa é a razão de ser desses encontros aqui. Nas próximas etapas desse nosso curso, nós teremos vídeos, mas raramente eu aparecerei fazendo as explicações. Vez por outra, em algum nome de Deus, eu estarei aqui no vídeo com vocês, aprofundando o tema. Mas vocês vão receber a minha voz em áudio e as letras em hebraico, os escudos, os brasões, as mandalas, e nós vamos acompanhar vocês apenas com o meu áudio, tá bem? Só que nessa introdução, nós achamos melhor estar aqui com vocês para que vocês consigam aprofundar e ter reverência por esse tema, como falamos nos encontros anteriores. Se você não viu os vídeos anteriores, por favor veja para que você aprofunde o tema. Então aqui nós vamos continuar falando como é que foram montados esses nomes divinos, as letras em hebraico que se uniram formando trindades, que são as trindades que irradiam a energia dos nomes. Falamos no trecho passado, no vídeo passado, desculpe, sobre qual trecho do livro do Êxodo que foi retirado os 72 nomes. Explicamos metafisicamente o que significa metafisicamente esse texto. E hoje nós vamos então falar sobre a construção dos nomes divinos propriamente dita. E vamos compartilhar com vocês as frases, os versos dessa passagem do Êxodo, com as suas letras hebraicas e a sua tradução para o nosso idioma. Na tradução que eu dei para vocês no encontro passado, no vídeo passado, e na tradução que eu vou dar aqui, eu coloquei alguma coisa só para facilitar o entendimento, tá bem? Mas vocês vão ter o original dessa passagem na Bíblia de vocês. Nós aqui, nós que somos estudantes de metafísica, preferimos a Bíblia de Jerusalém, porque essa Bíblia, ela manteve alguns nomes divinos nela, principalmente Yahvé. A maioria das Bíblias retirou os nomes divinos e substituiu pela palavra Deus ou Senhor. Então retirou o nome Yahvé, Yod-Hei, Vod-Hei, Adonai, Emanuel, Abba, retirou isso e colocou no lugar Senhor ou Deus. Nós, cabalistas, nós, estudantes de metafísica, achamos que isso não ajudou muito, não colaborou muito. Porque quando nós estudamos os nomes divinos, quando nós vamos entrando em comunhão com eles, quando nós vamos entendendo que eles significam vibrações, que eles são o próprio poder manifestado, então nós percebemos que na leitura de um salmo, por exemplo, onde você tira o nome de Deus Adonai, por exemplo, e coloca Senhor, nesse ponto o estudante, o devoto, que aprofunda a vivência do salmo, eu não estou nem falando do salmo como a leitura do salmo, mas a vivência mística do salmo, esse devoto, ele vai ficar com uma certa lacuna, porque Adonai passaria todo um entendimento místico sobre o que aquele salmo está tentando fazer vibrar na pessoa.
E Senhor, ele não vai ter esse significado. Então, isso aconteceu na nossa história. Nós vamos tentar com esse trabalho resgatar um pouco isso, colocar o nome divino que fazia parte originalmente daquele texto, daquele canto, daquele salmo, que foi escrito por entendidos que sabiam em profundidade sobre a Cabala. Então a gente vai ver na Cabala tradicional, esse trecho do livro sagrado, ele está escrito em três versos, que tem os números 19, 20 e 21. E esses 3 versos, eles têm um total de 216 letras. Então nós temos 3, a Trindade, então nós temos a manifestação em camadas da presença divina, irradiando a Trindade, e nós temos o número 216, que soma o número 9. Então nós temos 3 trinos, né? 3, 3 e 3, somando 9. Tudo isso que eu estou falando é numerologia cabalística. Aqui nós não vamos nos aprofundar nisso, mas eu estou passando essa informação para vocês. E os cabalistas, eles utilizaram a gematria para construir os nomes divinos, que também vão ter 3 letras irradiando neles. A gematria, o que ela é? Ela é uma técnica usada na Cabala também, onde as letras elas vão ter significados e vão ter uma equivalência numérica. Então os cabalistas, eles sabem compor, eles usaram da Trindade, da força do 3, que eles conheciam muito bem, pegaram as letras equivalentes em números para compor os nomes de Deus com 3 letras cada um. Então, com cada uma dessas 216 letras contidas nos 3 versos, alternadamente eles construíram a Trindade de cada um dos nomes. Eu estou lendo aqui porque vocês sabem que é meu hábito, às vezes eu tenho um roteiro para não esquecer nenhuma informação importante. Então aqui nós vamos mostrar para vocês numa imagem para facilitar, tá bem? Eu vou ler o primeiro verso e nós vamos colocar na tela tanto o verso em letras hebraicas como os cabalistas distribuíram as letras numa planilha, para depois a gente facilitar a visualização para vocês de como eles construíram os nomes. Lembrando que quando nós lemos em hebraico, nós lemos de forma diferente da nossa, tá bem? O hebraico é ao contrário da nossa leitura, a gente lê da direita para a esquerda, tá bem? Então vamos colocar e vamos ler o primeiro verso, que diz: E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou a ir atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Segundo verso: E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para os egípcios, e para o povo de Israel clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximaram um do outro. Terceiro verso: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então aqui nós entregamos para vocês os 3 versos em letras hebraicas e como os cabalistas distribuíram as letras numa planilha usando a técnica da gematria. E agora nós vamos mostrar para vocês como é que surgiu aquele quadro com os 72 nomes de Deus, todo ele também baseado em numerologia cabalista.
E nós vamos explicar aqui para vocês de uma forma macro, para vocês entenderem. Então vamos ver aí como é que está construído o primeiro nome divino. Vejam aí os quadros. Pegamos a primeira letra da linha 1 do primeiro verso. Depois, pegamos a primeira letra da coluna 1 do segundo verso. E depois pegamos a primeira letra da linha 1 do terceiro verso. E temos assim este nome divino, o primeiro nome divino, em letras hebraicas. Viram como foi montado? Agora vamos só dar o segundo nome divino para que vocês entendam como que foi feita essa tabela com os 72 nomes. Pegamos a primeira letra da linha 2 do primeiro verso, pegamos a primeira letra da coluna 2 do segundo verso e pegamos a primeira letra da linha 2 do terceiro verso. E aí nós temos a montagem do segundo nome de Deus. E assim foi, pessoal, que utilizando a técnica da gematria, da composição numerológica significativa de cada letra hebraica, cruzando, assim a gente colocou em planilha, outros historiadores, eles colocam as linhas dos versos fazendo os cruzamentos adequados para que vocês vejam como os nomes foram formados. A maioria dos nomes tem um nome, por exemplo, Razi, H-A-Z-I. Razi, ele vai ter um significado. E quando eles colocam Raziel, palavra El, que significa Deus, o divino, a presença divina. Então, Raziel é um poder divino. E assim é a maioria dos nomes. Micael, Gabriel, Rafael, Uriel. Eu estou falando assim para que vocês percebam que esse El, não, que está na palavra Elohim, ela tem esse significado de presença divina. Essa tabela com os 72 nomes divinos, ela tem muito poder para quem sabe trabalhar com ela. Ela não é ativada por uma pessoa que só coloca ali de enfeite, mas ela é ativada e irradia códigos poderosíssimos de energia na sua casa, onde você estiver, se você souber trabalhar com ela. E neste curso nós vamos compartilhar com vocês o trabalho com cada um desses nomes divinos, com cada uma destas presenças divinas. Até o nosso próximo encontro.